E a gente volta a Brasília. O Congresso derrubou vetos e retomou compensações a estados pela redução do ICMS dos combustíveis. Vamos falar então com a repórter Yasmin Costa, que tem as informações. Yasmin, pressão de governadores e prefeitos acabou funcionando. Pois é, Kalina, parece que acabou realmente funcionando. Esse é um assunto que a gente vem tratando há muito aqui no Jornal Jovem Pan, inclusive por conta da sanção dessa lei pelo presidente Jair Bolsonaro, que incluiu, entre outros itens, os combustíveis na lista de itens essenciais e que limita ali a 17% ou 18% o valor do ICMS. Mas depois de um acordo aqui entre deputados e senadores, eles derrubaram 6 dos 15 vetos do presidente Jair Bolsonaro justamente a essa lei que estabelece ali um limite de ICMS sobre os combustíveis. E com isso volta a valer na lei que a União precisa compensar os estados por essa perda de arrecadação. Mas os parlamentares, eles não analisaram somente o veto com relação ao ICMS, eles também analisaram outros projetos que foram vetados pelo presidente Jair Bolsonaro, entre eles o que trata da questão da microgeração de energia. Os parlamentares também derrubaram o veto do presidente com relação a esse projeto, mas a análise de todos esses vetos que estavam na pauta aqui do Congresso Nacional para hoje não terminou. Os parlamentares adiaram algumas análises para depois do recesso parlamentar, lá em agosto. Eles só voltam a analisar esses vetos em agosto. E o que ficou para agosto? Eles ainda vão analisar também com relação ao ICMS. Eles vão analisar o veto do presidente, a compensação para estados e municípios na perda também de arrecadação do ICMS, para os recursos que seriam usados para a saúde e para a educação. E eles também vão analisar, os parlamentares vão analisar os vetos ao projeto de lei que permite a concessão de autorização para a exploração de rodovias e também ao projeto de lei, o veto do presidente Jair Bolsonaro, ao projeto de lei que criminalizaria as fake news. E hoje, Yasmin, a Câmara aprovou mais uma PEC, não é mesmo? Pois é, Kalina, em 2 turnos a Câmara aprovou uma PEC ali que proíbe a União de criar novas despesas para estados e municípios sem indicar uma fonte de receita. Na prática, a União não pode, por exemplo, criar o piso de enfermagem, como a gente veio acompanhando ao longo dessa semana. Inclusive, foi sancionada hoje a PEC que cria aí o piso da enfermagem. A União não pode fazer essa criação de uma nova despesa que vai impactar em estados e municípios sem, junto com a criação dessa despesa, não indicar uma fonte de receita ou de compensação para esses estados e municípios. Essa medida já passou aqui pelo Senado Federal e como não houve nenhuma mudança ali substancial no projeto de emenda à Constituição, ela vai para promulgação. Obrigada, Yasmin, pelas informações. Agora vamos comentar os assuntos que a Yasmin trouxe para a gente. Bom, Rodrigo Constantino, vamos falar então sobre essa derrubada de vetos aí, da compensações a estados pela redução do ICMS. Já era previsto que isso fosse acontecer, né? Muita pressão, né, dos governadores. Agora, cá entre nós, Kalina, o governo federal fez sua parte e reduziu todos os impostos federais para mitigar o fardo dos consumidores, né, com a situação tão atípica que estamos vivendo com a guerra da Ucrânia e tudo mais. Eu acho que cabia aos prefeitos e principalmente aos governadores nos estados fazer sua parte também sem exigir essa recompensa da União, até porque a União transferiu rios de dinheiro durante a pandemia para esses estados. Agora, Daúde, independentemente do resultado da eleição, seja qual for o novo governo, um segundo mandato do presidente Bolsonaro, uma volta de Lula, uma vitória de algum outro candidato na eleição desse ano, o fato é que o próximo presidente, seja ele quem for, ou o próprio presidente Bolsonaro, caso se reeleja, deve ter pela frente um cenário fiscal bastante difícil, né? Com essa decisão do Congresso de hoje, esse ressarcimento aos estados pela perda de arrecadação com o teto do ICMS, o pacote fiscal que foi promulgado hoje à noite também, tudo isso vai criando um cenário fiscal bastante difícil a partir de 2023, né, Daúde? Exatamente, diria Paulo Guedes, um míssil nuclear nas contas públicas. Por quê, Brown? Porque a gente está percebendo um aumento da arrecadação
por dois motivos. Um, que você teve um período em que a atividade econômica estava muito reduzida e agora você tem a arrecadação, o famoso imposto inflacionário, né? Se nós tivermos uma estabilidade da inflação ou até uma queda da inflação, esse imposto não virá e você vai olhar para as suas despesas e você vai ver que ela vai ser bem maior do que a sua arrecadação. E isso vai, sem dúvida nenhuma, ter um impacto na relação dívida-PIB. A relação dívida-PIB te leva para uma preocupação, a tua preocupação te leva para os financiadores cobrarem mais taxa de juros, então é um cenário bem complicado.